Nesta edição do seu Paracatu Rural, entenda a importância do reconhecimento de 6 estados como áreas livres de febre aftosa sem vacinação. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e podcast. Pesquise no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural e salve também a nossa página paracaturural.com no seu navegador favorito. Volto já com essas informações. Notícias da pecuária. Bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural. Nós já falamos aqui no seu Paracatu Rural que os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e também do Mato Grosso agora são reconhecidos internacionalmente como zonas livres de febre aftosa sem vacinação. Ao todo, são mais de 40 milhões de cabeças que deixam de ser vacinadas, correspondendo cerca de 20% do rebanho bovino brasileiro, 60 milhões de doses anuais da vacina que deixam de ser utilizadas, gerando então uma economia de aproximadamente 90 milhões de reais aos produtores rurais daquela região. O diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, Geraldo Moraes, conversou com a repórter Maria Vilhena, do MapaCast, sobre esse reconhecimento dos 6 estados como áreas livres de febre aftosa sem vacinação. Então vamos começar, né? Vou pedir para você explicar para os nossos ouvintes como é que a febre aftosa afeta os rebanhos e os prejuízos que essa doença causa aí na pecuária brasileira. A febre aftosa é causada por um vírus. Esse vírus tem um poder muito grande de transmissão e disseminação, afetando principalmente os bovinos, suínos, caprinos e ovinos, causando lesões principalmente na boca, patas e úberes, dificultando ou até mesmo impedindo que os animais se movimentem e se alimentem. Então, os animais perdem muito peso, reduzem fortemente a produção de leite, podem sofrer abortos, entre outros problemas reprodutivos, né? Podendo, inclusive, ocorrer morte de animais mais novos. Agora, também o que é um tema muito importante é que a febre aftosa é a principal doença dos animais que leva à restrição de mercados, né, para animais e seus produtos. Aqueles países que não têm a doença impõem fortes restrições para importação de países onde a doença ocorre ou onde a vacinação ainda é praticada. Bom, com a sua explicação fica mais fácil a gente entender então a importância desse reconhecimento internacional de 6 estados brasileiros livres da aftosa sem vacinação. Bom, esse status vai impactar diretamente na economia? Olha, há uma perspectiva que sim, né? Porque com o reconhecimento dessas novas zonas livres de febre aftosa sem vacinação, que foi validado, né, reconhecido pela OIE, que é a nossa Organização Mundial de Saúde Animal, o Brasil, juntamente com Santa Catarina, que já tinha esse reconhecimento, terá um rebanho de 40 milhões de bovinos e cerca de 65% do rebanho tecnificado de suínos, que representa mais de 80% da produção de carne suína no país, né, localizados nessas zonas livres. Isso é uma grande qualificação sanitária desses rebanhos, que terão melhores condições aí de disputar um maior número de mercados, inclusive mercados mais exigentes e que pagam um melhor preço. Atualmente, por exemplo, existem em torno de 70 países reconhecidos livres de febre aftosa sem vacinação. São potenciais mercados para nossa produção de carne, bovina e suína, né? Tanto com melhor preço como sem restrições sanitárias. E entre esses países, por exemplo, estão Japão, Estados Unidos, México e países da União Europeia. Então, existem aí boas perspectivas. Quais as medidas que levaram a esse reconhecimento? Esse reconhecimento já é um resultado de anos de trabalho, né? E atualmente, desde 2017, nós estamos executando o nosso plano estratégico do PENEFA, né, do Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa. Esse plano estratégico ele envolve ações conduzidas tanto pelo MAPA, pelos serviços veterinários estaduais e pela iniciativa privada, né? Portanto, assim, é uma atuação conjunta entre o setor público e privado que tem funcionado muito bem aqui no país. Essas ações, por exemplo, envolvem fortalecimento das atividades de fiscalização e de vigilância, fortalecimento do cadastro, dos controles de movimentação animal, implantação de postos de fiscalização, porque nessas zonas livres sem vacinação não podem ingressar animais vacinados, né?
criação e manutenção de fundos privados, que são fundamentais para apoiar as ações de vigilância, dar sustentabilidade ao sistema, né? E, no caso de necessidade, utilizar para a indenização de produtores diante aí de uma emergência veterinária. Esses são os principais pontos e ações nesses estados, né? Para que essa evolução para um reconhecimento livre e sem vacinação ocorra de forma segura, né? Infelizmente, Minas Gerais ainda não faz parte dos estados reconhecidos como áreas livres de febre aftosa sem vacinação. E por falar nisso, neste dia 18 de junho, encerra a vacinação contra a febre aftosa no estado, após ser prorrogado em razão da pandemia. Geraldo Moraes, diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, explica que o trabalho de longos anos trará muitos resultados para o Brasil. Todo esse trabalho que foi feito durante anos, a gente vê que faz a diferença. Isso, a luta contra a febre aftosa aqui no país tem várias passagens, né? E desde que a gente começou a ter um trabalho mais organizado do Estado com o setor produtivo, a evolução foi bem rápida, né? Então, desde, por exemplo, uma passagem muito importante, quando a gente implantou definitivamente o objetivo da erradicação, né? Então, em 92, nós lançamos um plano, junto com o setor privado, né, de erradicação da doença no país. A sociedade definiu naquele momento que não queria mais conviver com a doença. E desde essa época, a gente tem criado um cenário bastante favorável de conversa com o segmento produtivo, né, setor público, né, nós aqui do Ministério, os estados, os órgãos de defesa sanitária animal nos estados, as associações dos produtores, os fundos privados, para definir, então, os passos e as ações importantes aí para a evolução do combate e no fortalecimento das ações de vigilância contra a doença. Bom, em 2007, os produtores catarinenses conquistaram o status internacional de zona livre da aftosa. Por que Santa Catarina se destaca no combate à aftosa, Geraldo? Esse é um ponto importante que faz parte dessa rica história que a gente comentou, né? Lá no final dos anos 90, havia um ótimo cenário para a febre aftosa aqui na região do Cone Sul, né, na América do Sul. Havia a ausência da doença, a Argentina e o Uruguai tinham evoluído para a condição de país livre de febre aftosa sem vacinação. E diante daquela condição favorável, tanto Santa Catarina e o Rio Grande do Sul suspenderam a vacinação contra a febre aftosa. Isso ocorreu lá em meados de anos 2000. Mas, infelizmente, naquela época, houve uma reintrodução da doença na Argentina e no Uruguai, né? E isso lá, principalmente em 2001, atingindo também o Rio Grande do Sul, né? Então, houve necessidade de reavaliar os projetos de evolução para a condição de zona livre de febre aftosa sem vacinação. E aí, naquela época, diante desse novo cenário, o Rio Grande do Sul retornou com a vacinação e Santa Catarina, né, até por questões de condições geográficas mais favoráveis, manteve a suspensão da vacinação. Nos anos seguintes, Santa Catarina investiu no fortalecimento da estrutura e do sistema de vigilância para a febre aftosa, incluiu ali, por exemplo, a implantação de vários postos fixos de controle nas divisas entre Rio Grande do Sul e Paraná, o que possibilitou o Estado ser reconhecido como zona livre de febre aftosa sem vacinação pela OIE em 2007 e vem mantendo esse status até hoje. Quais são os próximos passos para que todo o país também conquiste essa mesma condição? Existe uma previsão aí de quando isso será possível? A gente, lá em 2017, o plano estratégico, ele propôs um calendário bastante audacioso, né? Que, infelizmente, a gente está fazendo revisões até mesmo em função da época atual, né? Com a pandemia em saúde pública, que diminuiu um pouco, né, os trabalhos de investimento nos estados. Agora, de qualquer forma, o plano estratégico, ele prevê a sua execução até o final de 2026. E ainda faltam cerca de 80% do território nacional para evoluir para a condição de livre sem vacinação. Nós temos aí um intenso trabalho pela frente, né? Bem, para a gente terminar aqui, então, esse nosso bate-papo, vamos reforçar, então, aí para quem nos ouve, a importância da vacinação contra a febre aftosa, né? Porque essa guerra ainda não foi vencida, não é mesmo? Existe ainda 80% do território nacional para evoluir para a condição de livre de febre aftosa sem vacinação. Então,
nós temos aí muito trabalho pela frente e a gente precisa seguir firmes aí com as etapas de vacinação. Então, nessa primeira etapa de 2021, nós estamos prevendo aí uma vacinação de 170 milhões de bovinos e bubalinos. Agora, em função da pandemia, já houve necessidade, a previsão das etapas eram para terminar agora no final de maio, né? Mas já em 15 estados, o período de vacinação foi prorrogado e os produtores têm que ficar atentos, porque tem um prazo aí para eles declararem, né, a vacinação junto ao serviço veterinário nos estados. E o seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Nós agradecemos nossos parceiros Cicobi Crédito Gerais e Hidrocontrol, nossos colaboradores semanais de conteúdo Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, também a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira, nosso editor de imagens, Lohane Marques, nossa redatora, também editora de áudio, a minha querida esposa Paula Gonçalves. Te amo, Paulinha. Abraços para os nossos ouvintes pelo rádio. Fernando Barbosa, do Agro Paracatu, Moisés Pereira, da Aldeia de Cima, em Paracatu, Evanildo Pires Tinico, é o Tinico lá em Natalândia, próximo ao Paracatu. Obrigado vocês que acompanham pelo rádio. Também muito obrigado aos nossos seguidores do podcast. São mais de 11 aplicativos de podcast que você pode acompanhar o nosso jornal em formato podcast. Instagram, @Paracatu Rural. Tem o Agrolegítimo, Agro e Amigos, Ronaldo Creusch, Jonathan Oliveira e Tiago Antônio. Também tem a turma do Facebook, é o facebook.com/Paracatu Rural. Flávio Fraça Filho, esse curte todas. Napoleão Lima, obrigado. Lúcia Mesavila, Homer Mercado, Milton Bordiconel, Serafim, obrigado a você também. Rivaldo Rezende. Já no YouTube, Clóvis Daniel Jacob também acompanha o nosso programa sempre. José Francisco Freitas e Dalzita Ferreira, lá de Rio Negrinho, em Santa Catarina. Carlos Dilney Possamay, Wesley Pisati Candiani, Elisângela Xavier, do Jambeiro, em Paracatu, também pelo YouTube, e o André Felipe. Muito obrigado a todos vocês que acompanham a gente. O Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram, podcast. É só você pesquisar por Paracatu Rural no seu aplicativo favorito e acompanhar, compartilhar o nosso conteúdo aí nas suas redes sociais. No seu navegador de internet, você vai abrir ali o seu Google Chrome ou Internet Explorer, nem isso mais usa, né? Mas você vai lá, digita paracaturural.com. Entrou na nossa página, você vai estar fazendo sabe o quê? Colocando a nossa página, o nosso site como sua página inicial. Todas as vezes que você for acessar a internet pelo seu navegador, você vai então verificar as últimas notícias do agro aqui no nosso site, verificar inclusive a variação do dólar em tempo real. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo rádio. Nós estamos na Boa Vista FM de segunda a sábado às 7h45 da manhã, ao vivo. Você ouve pelo rádio, se estiver próximo a Paracatu, Minas Gerais, pela frequência 96,5 MHz. Se não, pode ouvir por um aplicativo de rádio, como por exemplo Rádiosnet. Na antena parabólica, nós estamos na TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, obrigado. Acorda de